Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente falar com vocês sobre uma contratação histórica que o Clube do Remo está fazendo para a sequência de 2026, talvez a maior contratação da história remista. A gente vai explicar para vocês os motivos neste conteúdo. Meias são aguardados na capital paraense para se juntar ao elenco remista, que segue a sua preparação para a estreia do Parazão no próximo sábado e, claro, na Série A na semana que vem. Vamos também falar com vocês sobre quanto o Clube do Remo ganhou aí no jogo contra a equipe do Águia de Marabá e falar um pouco mais sobre as polêmicas envolvendo os estádios do Parazão 2026, principalmente o estádio de Belterra. Tem imagens atualizadas para vocês sobre como está lá o estádio municipal no oeste do estado. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. Ontem, no meio-dia, nós batemos a meta dos 1.500 likes. De novo hoje, se Deus quiser, nós vamos bater essa meta. 1.500 likes, então não esquece que é muito importante para a gente. Verifique também aí o botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E não esquece, claro, de se inscrever no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a polêmica envolvendo os estádios do Parazão 2026. A gente sabe, né, que tem uma grande dificuldade das equipes do interior, principalmente em relação a laudos e a gramados. Tem aí vídeos circulando já do Maximino Porpino em Castanhal, um modelão, né, lindíssimo, pronto para ser reinaugurado. Parabenizar aqui, né, a gestão lá de Castanhal por entregar finalmente o estádio modelão. Castanhal teve que se virar nos últimos anos aí, inclusive jogando lá no seu CT. Quando enfrentou o Remo e Paysandu, teve que vir para Belém porque não tinha condições de jogar lá em Castanhal, e agora vai poder receber inclusive o Clube do Remo pelo Parazão lá na cidade modelo. O Bragantino está numa luta aí para saber onde vai jogar, se vai jogar lá no Diogão ou se vai para Augusto Correia, onde o gramado é melhor. Inclusive a Luz Brasileira vai jogar lá em Augusto Correia. E tem uma atualização agora no regulamento do Campeonato Paraense. Porque antigamente a exigência para os estádios, né, principalmente para receber Remo e Paysandu, era de no mínimo 4 mil torcedores. Agora essa exigência baixou para 2 mil e esses estádios poderão estar recebendo a dupla repar, inclusive, como eu disse, em Augusto Correia e também lá no Dedecão, estádio municipal de Belterra. Os times de Santarém estão fazendo essa força-tarefa para levar os jogos para lá, para aprovar esse estádio, né? Tem algumas imagens rodando, inclusive, de tentativa de construção de uma arquibancada improvisada ali no estádio Dedecão, lá em Belterra. Só que, assim, a gente sabe que o Remo tem uma grande mobilização de torcedores e o Remo hoje é uma equipe, né, a gente sabe que é de Série A. Então o Remo vai aceitar jogar nesse estádio? A federação realmente vai dar condições para o Remo atuar lá no Dedecão? Ou teremos um plano B realmente para as equipes de Santarém? Já tem a informação de que existe a possibilidade do Remo não jogar por lá, mas a federação, através do seu presidente, Ricardo Gluckpol, inclusive recentemente numa entrevista ao programa do Edson Matoso, Golaço, lá da TV Grão Pará, já garantiu que o estádio vai receber jogos, inclusive do Clube do Remo. Então a gente vai aguardar. Mas segue, né, essa preocupação, principalmente para os torcedores do Remo que moram lá no oeste do estado, que querem receber o Remo por lá, mas, sem dúvida alguma, com as condições necessárias para que o Remo possa atuar por lá. Não dá para você expor jogadores, expor comissão técnica, staff e, claro, os torcedores, né, em um estádio que não tenha condições. E eu torço realmente para que a federação só libere o estádio se tiver capacidade adequada e com certeza condições aprovadas pelos órgãos de segurança. Vamos aguardar esse assunto ser resolvido. Ainda falando, né, sobre aqui o âmbito regional, o Clube do Remo recebeu uma quantia de R$ 275 mil
pela sua participação na Supercopa Grão-Pará. Também essa informação foi confirmada pelo presidente Ricardo Gluckpol, né, lá em entrevista ao programa do Matoso. O próprio Arlen Thiago, também no futebol paraense, trouxe essas informações. O Remo recebeu R$ 275.518,85. O Águia recebeu R$ 183.945,40. Agora chama atenção o número de despesas do Mangueirão nesse jogo, né? R$ 466 mil em despesas para a gente pagar caro, né, pelo espetáculo, torcedor revista principalmente, que foi que bancou o espetáculo, e a gente vê principalmente aquele gramado do Mangueirão daquele jeito. Eu queria muito que a administração do Mangueirão desse um desconto, sabe, nesse aluguel, nessas despesas, com aquele gramado que foi entregue. Mas, enfim, né, a gente sabe como é que funciona, e é incrível como é caro, né, para as equipes aqui do futebol paraense mandarem seus jogos nas suas casas. O Remo também tem pagado despesas altíssimas quando joga no Parabaenão. Enfim, ficou muito caro realizar eventos aqui, principalmente em relação ao futebol, porque são valores, né? É um dinheiro que não vai entrar nos cofres dos clubes, que está indo diretamente para as despesas. Bom, eu entrei em contato com uma pessoa responsável pelo sócio-torcedor, né, e conversei com ela ontem sobre esse desconto, que na minha opinião ainda é baixo para o sócio em relação ao estacionamento. E o que a pessoa me respondeu, Smith, foi uma luta para que a gente conseguisse esse desconto para o sócio, que já vinha solicitando, que já vinha reclamando. Não é fácil a gente conseguir, porque não depende só da gente, depende de outras pessoas. E eu compreendi ele, cara, porque realmente é aquela história do cabo de guerra, né? A gente puxa a corda de um lado e tem pessoas que puxam do outro lado e dificultam a vida do torcedor. Mas já é um passo, né? Se pelo menos o sócio já ganhou esse desconto, a gente torce que lá na frente esses preços sejam repensados. Mas eu também fiquei pensando uma coisa. Se cobram esse valor caro, é porque tem gente que compra, né? E domingo ou sábado, no jogo do Remo contra o Bragantino, não tenham dúvidas de que o estacionamento vai estar lotado, mesmo com esses valores altos que são cobrados. E aqui a gente só pede uma coisa, independentemente do valor, que tenha segurança lá para o carro dos torcedores, e é isso que a gente pede, o atendimento melhor e principalmente um produto de melhor qualidade a ser entregue. Vamos aguardar. Bom, amigos, agora eu quero bater um papo com vocês sobre o mercado da bola do Clube do Remo, né? Muitas informações desde ontem, na verdade desde manhã, a respeito aí de um atleta que está fechado com o Leão Azul, que é o Leonel Pico, né? Já tinha trazido para vocês a informação de que ele já estava fechado com o Remo, mas ainda essa é a questão dos valores definidos, né? Tinha essa questão do valor envolvendo a negociação do Leonel Pico com o Clube do Remo, porque o Platense, que é a equipe ao qual o passe do Leonel Pico pertence, né, tinha feito ali uma contraproposta ao Clube do Remo. Segundo informações do repórter Bruno Amâncio, lá da TV Liberal, esse valor gira em torno de 1,8 milhão de dólares. Eu fui também me informar hoje pela manhã e foi confirmado para mim essa informação, porque a imprensa argentina já estava trazendo um outro valor aí, né, sobre o Leonel Pico. A imprensa argentina divulga, inclusive, que o tempo de contrato com ele é de 4 anos. O Bruno Amâncio traz que o tempo de contrato é 3. Mas tem também a questão ali da opção de compra, né, total do passe do Leonel Pico, dependendo também de como o jogador atuará pelo Clube do Remo em 2026. Então essa questão do tempo de contrato ela pode variar realmente dependendo da cláusula. O Remo, com essa negociação, ele adquire parte do passe do Leonel Pico junto ao Platense. E olha, conversando, né, com torcedores que acompanham o futebol argentino e lendo alguns comentários da própria imprensa argentina, é um jogador muito elogiado, né, o Leonel Pico, e seria uma grande contratação para o Remo em 2026. É um jogador que chega forte aí para brigar pela titularidade junto à equipe comandada pelo Juan Carlos Osório, né? Então o Remo está aguardando o Leonel Pico chegar à capital paraense, toda a questão burocrática agora já foi resolvida e o jogador vai atuar pelo Leão Azul em 2026. Só para trazer aqui também os créditos ao Uriel Yugit, lá da Argentina, e o César Melo, né? Eu esqueci agora o outro sobrenome dele. Eles também trouxeram essa informação sobre a contratação
os detalhes da contratação do Leonel Pico com o clube do Remo. Só tenho uma dúvida que eu sinceramente até o fechamento desse vídeo não consegui tirar, sobre o tempo de contrato do Leonel Pico. Por quê? Porque o Tonhão já tinha dado algumas entrevistas falando que tempo de contrato de jogador não poderia ultrapassar o seu tempo de gestão, ou seja, a gestão Tonhão vai terminar no fim de 2026. Então as contratações, elas teriam que ter os contratos encerrando até o fim desse prazo. Só poderia ultrapassar esse prazo se o Condel aprovasse. Então eu não consegui ter essa confirmação se realmente o Condel aprovou, o que o Tonhão fez aí, né, para fazer essa contratação, mas o que também chegou para mim é que o mercado da Série A está muito difícil, está muito concorrido, e esses contratos mais curtos, por exemplo, de 1 ano, estão bem complicados de se fazer. Só estão conseguindo fazer esses contratos de 1 ano realmente os atletas que estão chegando via empréstimo ou atletas que estão chegando sem nenhum tipo de custo ao clube do Remo, como jogadores sem contrato. Então o Remo tem essa dificuldade. O mercado da Série A é um mercado feroz, muito concorrido, dificuldades até para quem tem dinheiro, como vocês estão acompanhando esse ano, né? O Flamengo tentou tirar o Caio Jorge do Cruzeiro e não conseguiu tirar. Então, galera, existe sim essa concorrência, existe sim esses detalhes de contrato, de dificuldade. O próprio Braz já falou sobre isso, né? O próprio Tonhão já falou sobre isso também, que é outra realidade, galera. Série A é outra realidade, então o Remo vai precisar em algum momento sim abrir o cofre, investir pesado para tirar jogadores de equipes aqui, quem sabe do futebol sul-americano. E o Leonel Pico, independente do valor da contratação dele, ele já é a maior contratação da história do Remo em termos de valores, tá? Não tem, você pode pesquisar aí, não tem uma contratação tão cara quanto a do Leonel Pico pelo clube do Remo. Existe, né, esse ano, agora, uma expectativa para que o Remo compre o passe do Diego Hernandes junto ao Botafogo, quem sabe até envolvendo uma possível troca pelo Cadu, né, lateral direito formado na base remista. Então o Remo está se movimentando. E isso, pessoal, é um novo movimento de mercado. O Remo se consolidando no mercado, mandando recado, né, para empresários de que ele está forte também no mercado, mas, claro, dentro da sua limitação, dentro do seu orçamento, sem fazer nenhum tipo de loucura. Sem fazer, por exemplo, contrato de 5, 6 anos com jogadores e Deus o livre não vai conseguir pagar depois. Então, tudo dentro da realidade, tudo dentro de uma responsabilidade. É por isso também que hoje a diretoria do Remo tem mais componentes, como o caso aí do Manuel Ribeiro Filho, né, para poder também ter esse controle no mercado e não, obviamente, passar da realidade que o clube hoje se encontra. Então é importante, mas principalmente entendendo essas dificuldades do mercado. Agora, as informações que a gente recebe também é que o Remo está com uma prioridade aí para encontrar lateral esquerdo, já que o Sávio é o titular, considerado titular. O Jorge tem aquele problema físico que a gente já conhece, né? Inclusive, ele nem começou a temporada, quem começou foi o Sávio. E o Remo tem uma urgência em trazer esse lateral esquerdo. Inclusive, o próprio Osório, com certeza, exigindo, né, essa contratação que chegue ao Bom Parabainão, porque ele sabe também que vai precisar de mais um lateral esquerdo para essa temporada longa que o clube do Remo vai ter. O lateral direito também deve ser uma posição ao qual o Remo vai encontrar. Uma posição que eu acho que o Remo hoje não tem prioridade, pelo menos nesse momento, de contratar, é volante, né? Porque o Remo tem bastante volante aí. É verdade que alguns jogadores que estão no elenco podem ser emprestados, jogadores com contrato ativos, né? E hoje o Remo está aguardando, além do Zé Wellison, que já está confirmado, o Fábio Matheus também, que está sendo aguardado em Belém, vindo de empréstimo junto ao Sport Recife. Então, são jogadores que estão chegando, além do Leonel Pico, né, para esse setor aí da volância, que é sempre um setor importante, que os técnicos gostam de contar com bastante jogadores. Vitor Bueno é outro que está fechado, como vocês já sabem, também está sendo aguardado aqui na capital paraense, para ser, quem sabe, esse meia que o clube do Remo aguarda aí para 2026, já que a situação com o Lucas Lima ficou bem difícil de ser concretizada. É o Remo se fortalecendo, lembrando que a Série A começa daqui a uma semana, né? Uma semana, na próxima quarta-feira, o Remo já entra em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 32 anos de espera. É claro que a gente quer um Remo cada vez mais forte. Lembrando que tem até hoje para que os jogadores caem com seus nomes no bid para poderem estrear pelo Parazão no próximo sábado, diante do Bragantino, no Mangueirão. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Qualquer atualização nova lá na nossa página, também em breve aqui no canal.
Não esquece de bater essa meta aí dos 1.500 likes, então deixa o teu gostei, é muito importante. Verifica o botão hypar, se inscreva no canal e comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!